De volta com a Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto, conversando hoje sobre saúde. E neste segundo bloco, sobre um assunto também muito importante e que certamente vai interessar muito a você aí em casa. A Fundação Faculdade Regional de Medicina e o Hospital de Base vão realizar um mutirão de exames preventivos no Dia Mundial do Rim. Dia Mundial do Rim, em comemoração ao Dia Mundial do Rim, nesta quinta-feira, amanhã, dia 12 de março, o Hospital de Base e a FAMERP realizarão de forma gratuita testes rápidos de urina, aferição de pressão arterial e exame para verificação se há alteração da glicemia e medidas antropométricas de pacientes, acompanhantes e visitantes, todos que passarem pelo saguão de entrada da emergência do SUS entre 9 e 15 horas. É isso mesmo, né, doutor? Nós estamos recebendo aqui o doutor João Fernando Piccolo de Oliveira, diretor clínico do Hospital de Base e chefe da hemodiálise do Hospital de Base. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Tomara que passe bastante gente, né, pelo saguão do SUS amanhã do Hospital de Base, porque quanto mais pessoas tiverem a informação de que é necessário determinados cuidados em relação à alimentação, comportamento, etc., isso é muito importante para a saúde dos rins. É isso, doutor? Obrigado. Isso aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema importante, que é sobre a saúde renal. E o nosso objetivo é esse mesmo, é conscientizar as pessoas sobre o risco de ter uma doença renal. Então, nosso objetivo é encontrar essas pessoas que têm um fator de risco maior, para que elas possam, então, ter uma atenção maior com a saúde renal e procurar uma assistência médica. As situações de risco mais evidentes são essas que a gente citou aqui, quer dizer, glicemia, pressão alta. É causa ou consequência dos problemas renais? É uma causa. Hoje, a principal causa da pessoa evoluir até a falência renal do rim e ter que fazer a hemodiálise, o tratamento substitutivo do rim, é a hipertensão, depois o diabetes e depois as pessoas que já tiveram nefrite alguma vez na vida, né? E quem também já tem histórico de doença renal na família. Então, seria importante que essas pessoas avaliassem a saúde renal. Existem hábitos alimentares que poderiam contribuir podem contribuir com a saúde renal? Sim, evitar o excesso de sal, evitar o excesso de açúcar, né? Praticar atividade física e também a ingestão de água, também é um fator importante. Deixa eu te perguntar, e a água? Quanto se deve beber de água? Cada um fala, existem versões as mais diferentes possíveis, eu gostaria de ouvir do senhor isso, né? Quantas pessoas devem beber de água por dia? Então, essa é uma questão importante, né? Essa quantidade de água que a pessoa deve ingerir, ela é muito individual. Embora hoje se fale que tem que tomar 2 litros para todas as pessoas, mas isso depende do tamanho da pessoa, da altura, do ambiente onde ela está, se é um ambiente que tem muito calor ou não, se ela faz atividade física. O que a gente sabe é que a pessoa perde por dia, uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos 2 litros por dia, através de respiração, do suor, né? Através da urina. Então, por isso que tem esse dito aí que a pessoa deve tomar 2 litros, né? Se a pessoa trabalha num ambiente de ar-condicionado, por exemplo, se movimenta pouco, tem uma vida sedentária ali, é possível que ela deva tomar menos água? Provavelmente ela vai precisar tomar menos, né? Mas tudo isso é regulado pela sede. O organismo, então, tem um mecanismo muito importante que funciona muito bem, que é o mecanismo da sede. Então, a sede, ela vai controlar essa ingesta de água. Então, a partir do momento que o organismo está precisando de água, a pessoa vai ter sede, não tem jeito, e ela vai ingerir água. Água ou outro alimento, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tomo água, passo o dia inteiro sem tomar água. Mas lembrar que existem outras fontes, né? A própria café, leite, refrigerante, os sucos, alimentos também contém líquido e contém água. Então a pessoa às vezes está ingerindo e também não sabe. Né? O ideal mesmo é água, né? Mas se na época, na hora não tiver condições, uma outra dessas bebidas, inclusive o famoso refrigerante, pode contribuir de certa forma. Sim, de certa forma vai suprir então essa necessidade que a pessoa tem de ingerir líquido. Dizem que a pessoa, quando pratica alguma atividade física, a mesma caminhada, que a maioria das pessoas acaba praticando esse tipo de atividade física, essas pessoas, quando chegam a sentir sede durante o exercício, já estão desidratados, então estão precisando tomar água. É isso mesmo? Com certeza, o mecanismo da sede, então, ele funciona, mas a partir do momento que a pessoa tem sede, ela já está desidratada, ela está precisando tomar água. Então, durante a prática de exercício, a pessoa regularmente tem que tomar água, mas não em excesso, né? A gente tem alguns trabalhos científicos mostrando, por exemplo, que maratonista, se ingere muita água, vai ter a hiponatremia, porque dilui o sal que tem no corpo, isso também é prejudicial, né? Então, isso tem que ser controlado, por isso que é individual. Então, a pessoa tem que repor isso de maneira adequada. O excesso de água também é prejudicial.
Não sei se é mito ou verdade, mas dizem que, por exemplo, as pessoas da terceira idade, os idosos, não chegam a sentir sede durante o dia, por qualquer motivo, e acabam não tomando a quantidade de água necessária. O que é que você recomenda em relação a isso? Então, nós temos duas faixas etárias, né, que são diferentes, a criança e o idoso, que ele tanto desidrata muito fácil e também ele às vezes tem dificuldade de acesso à água, né? A criança você tem que oferecer, o idoso às vezes é acamado, ele é dependente, cadeirante, e nem sempre a água está próxima dele. Então essas pessoas, tanto a criança quanto o idoso, a gente então deve ter um controle maior sobre ele e oferecer água com regularidade para eles, para evitar desidratação e com isso tenha problemas. Quem está em contato com o idoso ou com a criança tem que ser chato, né? Tem que oferecer água toda hora. Tem que ficar de olho e sempre oferecer, porque eles não vão ter esse mecanismo da sede então e vão às vezes solicitar água. A gente gostaria de falar agora um pouco sobre as doenças renais, né? Quais são as doenças renais mais comuns em relação a isso e por que se diz que são doenças silenciosas. A pessoa até ter um determinado estágio da doença não se apercebe de que está doente dos rins, que está precisando de um tratamento. Como funciona isso? Isso é a doença renal crônica, né? Então a doença renal crônica, que ela é consequência, né, principalmente do diabetes e da hipertensão, ela começa de maneira silenciosa e esse diagnóstico ele tem que ser feito precoce, para a gente tomar medidas e evitar que isso progrida até a fase final da doença renal, que é quando a pessoa precisa de uma diálise ou transplante. Então, o paciente que está fazendo diálise ou transplante, ele passou por várias fases da função renal. Então, a pessoa que precisa fazer uma hemodiálise ou transplante é quando o rim está funcionando 10%. Então, essa doença começou alguns anos antes e provavelmente passou desapercebida, porque é uma doença silenciosa. E tem como... Existem alguns exames que a pessoa se submetendo regularmente acaba identificando isso, mesmo tendo nenhuma manifestação da doença, a pessoa tem que tomar alguma iniciativa nesse sentido. É até difícil dizer isso, dizendo que a pessoa não vai ter sintoma. Como é que ela vai cuidar disso? Isso é muito importante, né? Um ponto principal aí que você tocou, que é como fazer o diagnóstico. Então, essas pessoas que têm hipertensão, diabetes, histórico familiar de doença renal ou antecedente já de nefrite, tem que fazer o exame para avaliar a função renal. E esse exame é muito simples, pode ser feito num posto de saúde. Não é nada complexo que você tem que procurar o hospital. Você precisa realizar apenas o exame de urina 1 e o exame de sangue, que é a dosagem de creatinina. Esses exames já são suficientes para ter uma avaliação da função renal. Doutor, o Hospital de Base é uma referência no tratamento de doenças renais, sem dúvida nenhuma. O doutor Horácio, algum tempo atrás, aqui mesmo nesse programa, disse que a gente já está muito próximo da época em que vamos realizar o transplante renal em São José do Rio Preto. Quando é que vai acontecer isso com regularidade a partir de agora? Já são realizados, né? Já há muitos anos, inclusive, em São José do Rio Preto, né? Isso. Mas isso já está incorporado, já está no dia a dia do Hospital de Base, realizar transplantes renais. A dificuldade hoje é o doador? Isso, o transplante renal hoje ele só não existe em um número maior porque realmente a gente não tem um número de doadores suficientes, né? Isso com os anos tem mudado, as pessoas estão mais conscientes quanto a essa questão da doação de órgãos, né? Então hoje realmente já é uma realidade do nosso serviço. O Hospital de Base, para você ter uma ideia, só esse fim de semana realizou 3 transplantes. Um na sexta, um no sábado, um no domingo. Já são milhares talvez não, mas talvez centenas de transplantes realizados ao longo desses anos todos, né? Com certeza, nós estamos com mais de 900 transplantes realizados nesse período. Na casa do milhar já. Sim, isso é muito bom. Estamos podendo salvar vidas, porque o transplante ele salva a vida. E a sobrevida depois do transplante, a pessoa chega a levar uma vida quase normal, né? Muito próximo do normal, não é isso? Com o transplante a vida é normal, porque a pessoa não tem mais dependência de fazer restrição de líquido ou dieta e ele tem uma vida saudável. A hemodiálise demanda um sofrimento muito grande por parte das pessoas, né? Diria, sacrifício grande do paciente, né? Mas é a saída enquanto não se faz o transplante, é isso, doutor? Isso, a hemodiálise é um tratamento de substituição do rim, enquanto você não pode fazer o transplante. E realmente, a pessoa que realiza hemodiálise ou a diálise peritoneal, que é feita em casa, ela tem algumas restrições, principalmente em relação à alimentação e a ingestão de líquido, porque a pessoa num estágio mais avançado da doença, ela não tem diurese, ela não urina. Então, tudo que ela ingere de líquido fica no corpo e só vai ser retirado durante a máquina. E outro problema é que a pessoa fica dependente de uma máquina. Então, qualquer viagem que ela tenha que fazer fica muito restrita. Ela só pode viajar para um lugar onde existe o tratamento através da hemodiálise. Eu estou lendo aqui uma informação sobre
essa referência do Hospital de Base no tratamento de doenças renais, né? O HD trata cerca de 300 pacientes renais e realiza mais de 3.600 hemodiálises por mês, é um número alto, né? O ambulatório de especialidades realiza por ano cerca de 6.000 consultas, o que demonstra a importância da instituição, não só para o interior paulista, porque na verdade deve vir gente aí não só da região, mas de outros estados, etc. Realmente chega a ser um orgulho. Nós estamos aqui comentando agora há pouco sobre o aniversário, né, de São José do Rio Preto. A cidade vai comemorar 163 anos. E o Hospital de Base é uma instituição que desperta orgulho e presta benefícios muito grandes para a saúde da cidade, né? O Hospital de Base, ao longo desses anos, realmente tem um destaque na prestação de serviço à saúde, não só de São José do Rio Preto região, como do estado também, né? Então, não só na área de terapia renal substitutiva, mas todo o complexo hospitalar do hospital hoje é destaque no interior de São Paulo, né? Isso aí realmente enche de orgulho o cidadão de São José do Rio Preto. E está se investindo bastante nessa questão, né? A informação aqui agora é que o Hospital de Base acaba de adquirir 20 novas máquinas de hemodiálise, né? Quer dizer, isso amplia a capacidade de atendimento, é isso? Com certeza. Nós adquirimos recentemente então, essas novas máquinas de hemodiálise, são máquinas mais modernas que a gente já tinha, então nossa capacidade de atendimento e de cuidados desses pacientes renais então, está se ampliando e com uma maior qualidade, né? Isso é muito importante. Estou lendo aqui, doutor, que já são 49 o número de equipamentos que permite à unidade de tratamento dialítico atender 320 pacientes diariamente, né? Realmente é grande, né? Bastante grande. Gente. Esse número é grande. Imagina que essas pessoas vão lá e elas têm que ficar 4 horas, né, sentadas numa máquina, realizando o tratamento, né? Então se demanda de cuidado de vários profissionais de enfermagem, médicos, psicólogos, serviço social, terapeuta ocupacional, né? É um número muito grande, é um dos maiores serviços da região. Doutor, o fato da gente viver numa região muito quente, numa cidade muito quente, onde as pessoas estão muito expostas à questão da sudorese, né? Normalmente as pessoas estão suando, estão transpirando, ou dentro do carro, ou andando na rua, etc. De alguma forma, isso contribui para o agravamento da doença renal, ou não? Não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, de certa forma, porque em termos de doença renal crônica, não, porque os principais fatores são a pessoa ter ou diabetes ou hipertensão. Mas, por exemplo, no caso de nefrolitíase, de cálculo renal, aí sim, né? Porque a pessoa vai ficar desidratada, não vai ingerir a quantidade suficiente de água, e com isso tem um risco maior de ter cálculo renal. Então, no caso do cálculo renal, a gente sabe que as pessoas que vivem em ambientes mais quentes, zonas tropicais, que é o nosso caso aqui, existe uma incidência maior de cálculo renal na população. O cálculo renal é uma coisa que muita gente convive com esse inimigo dentro do próprio organismo, né? E aí, como se previne o cálculo renal? É uma questão de alimentação aí, né? Tem alguma coisa a ver com isso? O que é que causa o cálculo renal? Já tem gente que diz que semente de tomate, de goiaba tem a ver com isso, ou não, doutor? Tem alguma coisa científica a respeito disso ou não? O cálculo renal ele é muito comum na população. Hoje, na população, cerca de 10 a 15% tem cálculo renal, então ele é muito prevalente. Em 70% dos casos, nós temos uma causa, um fator, né? Se a gente fizer exame laboratorial, nós vamos identificar uma causa, que geralmente é falta de citrato, um excesso de cálcio, excesso de ácido úrico, são as causas principais de cálculo renal. Então existe um fator que pode ser corrigido. E nesses casos, dependendo de qual for a causa, realmente existe um tratamento através da dieta. Então, por exemplo, o caso do tomate, da semente de tomate, está relacionado à presença de oxalato. Então, quando o cálculo renal for por conta do oxalato em excesso no corpo, ele vai ser prejudicial e causar cálculo renal. Tá certo. Eu vou pedir a sua permissão para a gente fazer um rápido intervalo no nosso programa. E a gente volta daqui a pouco para o terceiro e último bloco do Opinião Cidade, conversando hoje com o Dr. João Fernando Piccolo de Oliveira, diretor clínico do Hospital de Base e chefe da hemodiálise do Hospital de Base. Um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Estamos de volta com a Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da Cidade, hoje conversando com o Dr. João Fernando Piccolo de Oliveira, diretor clínico do Hospital de Base e chefe da hemodiálise do Hospital de Base. Antes de continuar essa conversa com o Dr. Fernando, eu gostaria de registrar aqui os locais do Brasil onde o nosso programa está sendo visto pela internet. Nosso sistema de monitoramento aqui nos estúdios da TV da Cidade permitem enxergar onde as pessoas estão nos assistindo pela internet. Por exemplo, nesse momento, essa entrevista com o doutor está sendo vista em cidades brasileiras como São Paulo, Ribeirão Preto, Recife, Rio de Janeiro e em outros países, inclusive fora da América Latina, lá na Europa, inclusive. Está sendo visto na Espanha, na Itália, entre outros países.
A gente sempre diz que a internet acabou com as fronteiras, né, doutor? Sim, com certeza. Chega em todos os lugares. Bom, as informações dizem que 1 em cada 10 brasileiros tem problemas nos rins. Problemas nos rins não quer dizer exatamente doença renal crônica, né? O que é esse problemas nos rins que afeta 1 entre cada 10 brasileiros, doutor? Isso aí são estimativas que foram feitas, uma pesquisa que foi feita em uma cidade pequena, em Minas Gerais, onde foi dosada a creatinina de toda a população. E através do número que foi encontrado nessa cidade, foi extrapolado então para a população brasileira. Então a estimativa hoje é que nós temos no Brasil em torno de 1.200.000 pessoas com creatinina alterada, com algum grau de disfunção renal. Não necessariamente no último grau de perda de função renal, que seria quando a pessoa precisa fazer hemodiálise, mas então a gente tem esse número alto de pessoas com alteração da função renal. O senhor estava revelando um número agora há pouco no intervalo, né, que entre mais de 1 milhão de pessoas que têm problemas renais no Brasil, que têm problemas nos rins, menos de 10% disso tem que recorrer à hemodiálise nesse momento, é isso mesmo? Isso. Então, e são vários estágios então, que nós temos de doença renal. Um estágio que vai de 1 até 5. O estágio 1 é quando a pessoa tem uma função renal maior que 90%. E o estágio 5, que é a insuficiência renal crônica dialítica, quando o rim funciona menos de 10%. Então é importante frisar que nem todas as pessoas que têm algum grau de disfunção vão evoluir para esse estágio final precisando fazer hemodiálise, né? Então é muito claro isso, porque às vezes a pessoa já fica assustada e fica pensando que vai ter que fazer hemodiálise, preocupada, gera muita preocupação na pessoa. Então realmente hoje nós temos no Brasil 100.000 pessoas realizando tratamento dialítico. Eu estou vendo aqui que depois dos 40 anos de idade, um indivíduo normal perde, em média, cerca de 1% ao ano da função renal. Esse é um número, claro, científico também. Quer dizer que, dependendo da idade, a questão renal vai piorando para a pessoa, né? Aliás, não é só a questão renal, né? Quase tudo vai piorando, né? Entre aspas. Mas é isso mesmo, quer dizer, 1% de perda da função renal ao ano depois dos 40 anos de idade. Isso, sua colocação está correta. E realmente o rim ele vai envelhecendo igual ao restante do nosso corpo. Então é igual a pele que vai ficando enrugada, vai envelhecendo, os órgãos internos também vão envelhecendo. E esse envelhecimento do rim começa a partir dos 40 anos. Então a partir dos 40 anos a gente já começa a perder 1% por ano, né? Então, se a pessoa começou aos 40 anos, tinha um rim funcionando 100%, aos 50 ele vai ter 90%, aos 60 ele vai ter 80%. Isso é fisiológico, independente se ele tem alguma doença ou não. Não precisa ter hipertensão, não precisa ter diabetes. Isso é um envelhecimento renal. E a média de idade do brasileiro, do mundo de modo geral, mas do brasileiro em especial, está crescendo, né? Hoje, se não me engano, está em torno de 70 e alguma coisa, 74, 75 anos para os homens. É uma idade alta, né? Dizem até que o ser humano foi mais ou menos fabricado por Deus lá para viver até os 30, 40 anos. Depois, vocês médicos, a medicina de modo geral, começaram a prorrogar esse contrato aí. E é isso que, claro, traz essa maior exposição a doenças como essa, como os problemas renais. É isso, doutor? Isso, e ainda mais aqui na nossa região, que a sobrevida média aqui do Rio Pretense é maior do que o brasileiro, né? A sobrevida em Rio Preto é maior. Então, cada vez mais nós vamos ter essas pessoas com algum grau de disfunção de qualquer órgão, dentre eles o rim, né? Então, por isso que é importante também, além dessas pessoas que têm hipertensão, diabetes, histórico familiar de doença renal, o idoso também faça avaliação da função renal, porque fisiologicamente, naturalmente, ele vai ter algum grau de disfunção. Então é importante que o idoso faça a avaliação da saúde renal. O que a gente sabe, né, doutor, que uma cidade como São José do Rio Preto tem à disposição da população excelentes serviços de saúde, inclusive na questão renal, né? Não só privados, mas também públicos, né? Boa parte dos serviços públicos de saúde prestam essa questão da hemodiálise, etc. Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre isso. A saúde renal no Brasil como um todo, ela é bem assistida para quem precisa fazer o tratamento dialítico. Hoje, tem uma ideia, hoje quase 90% de todo o tratamento das pessoas que precisam fazer hemodiálise é feito pelo SUS. A pessoa não precisa pagar nada. E esse número é ainda maior para quem precisa fazer um transplante renal. Em torno de 95%, 97% das pessoas que realizam transplante renal são realizados pelo SUS. A pessoa não precisa pagar nada para fazer isso. Então, qualquer pessoa que precisa de tratamento renal, seja hemodiálise ou transplante, ela é feita pelo SUS. E a mesma coisa aqui, particularmente na nossa região, é a cobertura que a gente tem do SUS, né? Então, o SUS hoje aqui, para quem precisa de um
tratamento ambulatorial, também ele é muito bem coberto. A pessoa não tem dificuldade de ter acesso, por exemplo, a esses pacientes que vão procurar nós no nosso ambulatório de nefrologia no Hospital de Base. Doutor, em relação à frequência da hemodiálise, né? As pessoas, às vezes, necessitam de 3 vezes semanais, 3 vezes por semana, etc. Isso depende de pessoa por pessoa, depende do grau da deficiência dela. Como é que é isso? Isso. É uma receita que as pessoas têm que fazer 3 vezes por semana, 4 horas cada sessão. Só que isso depende de cada pessoa, do tamanho, né? Uma criança provavelmente vai ter que fazer menos do que uma pessoa adulta. Uma pessoa que pesa 40 quilos talvez precise menos do que uma pessoa que pesa 100 quilos. Então, isso são feitos exames regularmente, todos os meses são feitos exames, nós vamos adequar essa depuração que o sangue está fazendo, que a máquina está fazendo. Então, nós vamos ver o quanto de sangue precisa ser filtrado, né? Mas, de uma maneira geral, são 3 vezes por semana, né? 4 horas cada sessão de hemodiálise. O senhor fala em hemodiálise em crianças, é muito frequente também a incidência em crianças, é muito grande isso também. Imagino que aí a preocupação seja muito grande, né? Por causa da necessidade da criança ficar imóvel ali durante horas seguidas, etc., desconforto total. Como é que é isso? Como é que em relação à criança? Qual é a esperança que tem para a recuperação delas em relação à diálise? A criança, nós temos uma diferença quanto à doença que levou a criança a perder o rim. No caso, aí não vai ser hipertensão ou diabetes. Geralmente, ou é uma nefrite que a pessoa teve, ou ela já teve algum problema congênito, já nasceu com alguma displasia renal e o rim não funciona muito bem. A criança na hemodiálise, ela faz inclusive até mais sessões do que o adulto. Como a criança, muitas vezes a gente não vai conseguir controlar ela em termos de alimentação, de restrição de líquido, a criança, ela sofre até mais, ela faz diálise todos os dias. Todo dia ela tem que comparecer no hospital e fazer o tratamento, né? E a esperança para a criança é que a gente faça o transplante, porque não é só a restrição de líquido de alimento, mas a criança tem um problema de crescimento também. Então, geralmente, a questão hormonal na criança também é alterada, na criança que tem insuficiência renal crônica, ela não cresce. Então, a melhor opção de tratamento para quem tem doença renal na criança é o transplante renal. Então, nós estamos sempre em busca de transplantar a criança, mas, infelizmente, nós temos crianças que fazem hemodiálise. Tem alguns números que eu gostaria de dizer aqui, o doutor depois comenta, né? A incidência da deficiência renal crônica é maior em pessoas de mais idade, 31% dos pacientes têm mais de 65 anos de idade, 58% dos pacientes são homens, e as causas são hipertensão 35%, diabetes 30% e glomerulopatias ou glomerulonefrites. São palavras difíceis de dizer e imagino que também de tratar, né, doutor? 12% são as principais causas da deficiência renal crônica em adultos. 10% da população mundial tem doença renal crônica que afeta pessoas de todas as idades e raças. 1 a cada 5 homens e 1 a cada 4 mulheres com idades entre 65 e 74 anos tem a deficiência renal crônica. Metade da população mundial acima de 75 anos tem a deficiência renal crônica. Quer dizer, me parece que a deficiência renal crônica é também bastante democrática, né? Em relação a faixas de renda e de idade das pessoas. Atinge, de uma maneira geral, abrange todo mundo. Abrange todo mundo. E o que tem acontecido com esses anos, então, é que as pessoas hoje sobrevivem mais, né? Graças às nossas melhores condições de vida hoje que nós temos, o melhor tratamento das doenças também, maior disponibilidade de medicações, as pessoas estão sobrevivendo mais do que existia antes. Então, a população está envelhecendo. E dessa maneira, por exemplo, pessoas que tinham hipertensão e diabetes, eles morriam muito precoce, muito cedo, porque não tinham tratamento. Então, hoje eles estão podendo sobreviver mais tempo graças ao tratamento. E com isso, então, estão tendo as complicações da doença renal, né? E realmente, a doença renal, ela comete o mundo todo, né? Principalmente as que eles são mais desfavorecidos, né? Os países em desenvolvimento, né? Que não tem, as pessoas não têm muito acesso à saúde, não conseguem tratar adequadamente hipertensão e diabetes, são aqueles que mais sofrem a incidência de doença renal crônica. 70% é outro número que eu tenho aqui, 70% dos pacientes em diálise descobrem a doença renal crônica tardiamente. Por quê? Como evitar que seja... Você já disse aqui no começo, né, o importante é acompanhar sempre, fazer sempre consultas médicas, consultar sempre os especialistas em relação a isso, né, doutor? Fala um pouco sobre isso. 70% é bastante. É um número muito grande, né? Então, esse é o número do Brasil como um todo, Rei, e o que acontece é isso mesmo. Então, como é uma doença silenciosa, a pessoa não vai procurar espontaneamente o médico por conta de um sintoma da doença renal. Ela não vai perceber, né, que possa estar tendo essa doença já, né? Isso.
Então, o que acontece? Na maior parte do país, a pessoa não tem acesso ao sistema de saúde. Então, ela não consegue fazer o diagnóstico precoce, que seriam essas pessoas de risco. Então, quando a pessoa tem algum sintoma que é relacionado ao rim, por exemplo, está muito inchada, né, o corpo todo inchado, cansaço, não consegue se alimentar, vômito, náusea, né, isso é o estágio final da doença renal. E, infelizmente, isso é quando o paciente já chega na emergência em urgência dialística, precisando fazer hemodiálise. Então, é um número extremamente grave, porque ele já chega no momento, no estágio final. Não tem o que fazer, não tem como fazer o tratamento precoce e evitar isso. Então, ele já chega precisando fazer uma hemodiálise ou transplante. Tem aqui a informação de que 15% é a taxa de mortalidade de pacientes em diálise, né? É também um número alto, mas a diálise continua sendo uma das ferramentas mais importantes para se controlar esse problema, não é isso? Isso, aí um outro fato interessante é que às vezes a pessoa tem medo da hemodiálise, mas lembrar que existe um tratamento, que é a hemodiálise, que vai manter a pessoa viva, né? Sem hemodiálise a situação seria muito pior, né? Isso, né? Então, ainda bem que tem um tratamento, só que é uma doença grave, lembrar que a pessoa está sem um órgão, sem um sistema funcionante, o rim não faz só a eliminação de líquidos, o rim tem várias funções dentro do corpo, controla a anemia, controla a saúde dos ossos, é o principal órgão de excreção de cálcio, de fósforo e principalmente do potássio. Então, é uma pessoa que está se sobrevivendo graças a uma máquina, né? Então, a chance dela ter alguma complicação é muito grande, né? Uma informação estatística aqui que chega a ser preocupante, mas à medida que é preocupante, é também importante as pessoas saberem disso, né? Para cada um paciente em diálise, há cerca de 20 a 25 pessoas com algum grau de deficiência renal crônica ainda sem sintomas. Quer dizer, são pessoas que poderão ou não chegar à necessidade de diálise, mas pessoas que têm problemas renais. Pensando em saúde pública, esse é o nosso maior desafio, né? A gente já sabe os que estão ali fazendo hemodiálise, no Brasil todo são 100 mil pessoas, mas e os que não têm o diagnóstico ainda? É isso que a gente precisa fazer. Então, essas campanhas populacionais que são realizadas, o foco é justamente esse, é fazer o diagnóstico naquela pessoa que não sabe que tem a doença. Então, o nosso enfoque é isso aí, é procurar quem tem risco e não tem o diagnóstico, porque precisamos fazer um tratamento precoce. Quando ele chega na hemodiálise, a gente já não tem muito mais o que fazer. Daí a importância de campanhas como essa, do Dia Mundial do Rim, que acontece amanhã, né, dia 12 de março, e que vai ter essa campanha lá no Hospital de Base. Queria que o senhor convidasse as pessoas, mais uma vez, que se passarem ali pelo Hospital de Base amanhã, absolutamente gratuitamente vai ser realizada uma série de exames, né, de indicações que podem ajudar as pessoas a compreender se tem alguma inclinação para esse tipo de doença, é isso? Então amanhã é o Dia Mundial do Rim. Mais de 150 países vão fazer algum evento relacionado a isso, né? E o enfoque é justamente esse. Então, quem tem algum fator de risco, hipertensão, diabetes, tem alguém na família que já fez transplante, já fez diálise e não tem segmento, nunca passou por um médico, não fez exame de creatinina ou exame de urina 1, nós vamos estar à disposição amanhã no Hospital de Base, ali em frente à emergência do hospital, para quem conhece ali o Hospital de Base, e vamos fazer isso, vamos fazer uma entrevista, ver se a pessoa tem algum fator de risco, além de realizar o exame de urina, para verificar a presença ou não de proteinúria. E também aferir a pressão arterial, verificar a glicemia, que é ver se a pessoa tem ou não diabetes, e além de verificar o peso e a altura, porque também os obesos também são pessoas de risco para ter doença renal. Cuide bem, então, dos seus rins. E tem aqui algumas regras de ouro, 8 regras de ouro, que a assessoria aqui do Hospital de Base nos enviou, e que é importante a gente até comentar rapidamente, doutor. Hábitos alimentares saudáveis. Quer dizer, o excesso de sal na comida é absolutamente cartão vermelho para o excesso de sal, né? Prejudicial para a saúde como um todo, não só para o rim. Controle de peso, que eu já disse agora, a questão da obesidade. Não precisa nem chegar lá na obesidade mórbida, lá no exagero, não. Na obesidade, de modo geral, é prejudicial, porque pode apontar para outras doenças que podem prejudicar os rins, não é isso? Isso. Além do que a obesidade, ela faz com que o rim filtre mais. Ele dá uma hiperfiltração no rim que é prejudicial. Praticar atividade física regularmente, a gente fala tanto sobre isso, mas nunca é demais falar, né? Sim. A cidade hoje está bem aparelhada para isso, inclusive. Bons espaços para caminhada, etc. A caminhada já resolve, não precisa ser nenhum maratonista, não, né? Pode fazer uma pequena atividade física moderada, já ajuda. Correto. Se fizer uma caminhada com mais de 40 minutos, 5 vezes na semana, já é suficiente. Controle a pressão arterial, beba água. O doutor não quis dizer aqui exatamente a quantidade de água, uma receita para a quantidade, porque não existe essa receita, né? Que isso depende muito da necessidade
da pessoa, né? Fala-se muito em 2 litros por dia, etc., mas deve-se evitar também o excesso de água. O excesso também pode ser prejudicial, né? Então, tome água de acordo com a necessidade, né? Com a vontade, etc. Isso é bastante importante. Com exceção dos idosos e das crianças, que às vezes não tem vontade de beber água. Precisa ser, de certa forma, monitorados por outras pessoas, é isso? Correto, é isso mesmo, né? A não ser que realmente tenha uma indicação médica que o médico oriente a tomar esses 2 litros ou até mais, né? Mas para a população geral que não tem doença, não existe essa regra mesmo. Dizem que um bom indicador para essa questão da água, doutor, é que a urina só deve ser um pouquinho amarelinha de manhã, na primeira vez do dia. Nas outras vezes do dia ela deve ser clarinha, branquinha. Esse é um indicador, é por aí, mas não deixa de ser um modo de aferir se a pessoa está bebendo água, né? Isso é muito bom, na prática é um bom motivo, assim, para a gente ver se a pessoa está bem hidratada ou não. Então a urina ela tem que ser mais clara, parecida mais com uma champanhe, e não parecida como um suco de laranja, aquela urina mais escura, né? Então ela tem que ficar nesse meio termo, né? Não pode ser tão escuro igual um suco de laranja e também não pode ser totalmente transparente. A pessoa, nesse caso, está tomando água demais. Então tem que ser mais ou menos igual um champanhe. Tá certo. Bom, não fumar, a gente já fala tanto sobre isso, mas é sempre uma regra de ouro, né? Que não é só para o rim, né? Na verdade é para uma série para todo o organismo da pessoa, né? Não fumar é essencial. Sim, prejudica todos os órgãos e principalmente o fumo prejudica a vascularização, então as artérias e as veias, e com isso pode também comprometer o fluxo de sangue para o rim. Eu já ouvi dizer, se noticiou algumas vezes que uma das consequências do hábito do tabagismo, né, de fumar, são doenças renais, quer dizer, acaba afetando o rim diretamente. Você explicou exatamente por que agora, né? Afetando a vascularização, acaba prejudicando o funcionamento do órgão. Né? Isso, então as pessoas que são tabagistas aí, que fumam há muito tempo, eles comprometem toda a circulação, né, principalmente os membros inferiores, as pernas, e também isso acontece no abdômen, prejudicando a vascularização do rim. Bom, outras coisas aqui, não tomar medicamento sem orientação médica, impressionante como ainda tem gente que faz isso, mas é importante registrar isso. Se for diabético ou tiver histórico de diabético na família, controlar a glicemia regularmente. E qualquer desses fatores de risco, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, doença cardiovascular, histórico de deficiência renal crônica na família, faça acompanhamento com o médico e avalie regularmente a função dos rins. É isso mesmo, né, doutor? Gostaria de aproveitar esse momento final para o senhor reforçar o convite para as pessoas, nessa campanha do HB, fazer esses exames que podem ajudá-los a identificar algum problema nos rins. Então, amanhã, 12 de março, Dia Mundial do Rim 2015, estamos lá avaliando, então, fazendo essa avaliação populacional, né, das pessoas que passarem por ali. Nós vamos, então, verificar pressão arterial, verificar a glicemia, verificar o peso, verificar a altura e realizar o exame de urina 1. Através do exame de urina 1, nós podemos já identificar se a pessoa tem alguma doença renal. E esses que tiverem doença renal, então nós vamos aconselhar a procurar a unidade básica de saúde para que possa ser uma avaliação mais completa, então, da saúde renal. Doutor, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Sucesso na campanha de amanhã, Dia Mundial do Rim, né, em São José do Rio Preto. Sempre que o senhor quiser, volte aqui para a gente conversar com dicas, com informações que são tão importantes e valiosas para as pessoas que estão nos vendo. Obrigadão pela presença. Obrigado pelo canal 16, pela oportunidade de poder falar com seus ouvintes e esclarecer a doença renal. Conversamos aqui com o Dr. João Fernando Piccolo de Oliveira, diretor clínico do Hospital de Base e chefe da hemodiálise do HB. Nós agradecemos a ele e a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.